escreva. Por exemplo, eu mandei, e aí fica até bom, porque vocês não precisam da minha autorização para entrar na sala, tá? Então eu mando pelo Google Agenda, vocês já sabem que vai ter aula mesmo, a gente faz tudo bonitinho. Bom, eu tenho um aviso para dar também, que é o seguinte: na semana que vem, eu não sei se eu falei já para vocês, na semana que vem, eu vou fazer parte da banca de um concurso para um professor efetivo que a gente está tentando contratar para o nosso departamento. Infelizmente, o concurso toma uma semana e meia, ou seja, começa na segunda e termina na terça ou quarta da semana seguinte. Como eu faço parte da banca, eu vou ter muito trabalho no sentido de correção de prova, assistir às aulas dos professores que são candidatos e por aí vai. Então, eu não sei dizer para vocês nesse exato momento, porque o calendário foi divulgado antes de ontem e eu ainda não tive tempo para sentar com calma, para vocês como é que vão estar as nossas quarta, quinta e sexta da semana que vem. Porque se porventura, durante esse horário, tiver tendo aula, for o momento de avaliação das aulas, eu não vou poder ministrar a aula de vocês, tá? Mas eu aviso na semana para vocês, tá? Dê tudo certo, a gente vai ter próximo semestre mais um professor. Está sendo de diversas áreas, o concurso está envolvendo a engenharia de software e ciência da computação. Eu estou torcendo que venha um professor para ciência da computação, porque seria bom ter um professor de ciência da computação para poder dividir as disciplinas mais avançadas comigo. Mas eu também estou torcendo que venha um professor de engenharia de software, porque seria legal ter um professor para dar engenharia de software. Que eu sei que engenharia de software no nosso curso é uma disciplina que a gente não tem exatamente um especialista no momento que dê a disciplina, tá? Então, qualquer uma das duas vagas. Pois é, porque, por exemplo, eu me afastei para o pós-doutorado. Enquanto eu tive um semestre fora do pós-doutorado, não teve oferta das minhas disciplinas, né? Porque só quem dá essa disciplina sou eu. E até eu tenho que começar, eu tenho que organizar, porque, por exemplo, semestre que vem eu tenho que pegar outras disciplinas que não foram dadas esse semestre exatamente para ajudar vocês. Então, eu acabo tendo uma gama muito grande de disciplinas para ser responsável, o que acaba dando uma complicadinha na hora de organizar a aula. Demora um pouco mais. Claro, você tendo um conjuntinho de disciplinas ali para ficar dando é muito melhor. Mas vai dar certo. Semestre que vem ainda eu vou ver quais as disciplinas eu vou ofertar. Eu tenho vontade de ofertar a teoria da computação, mas eu não sei como é que vai ser, não. Porque a teoria da computação é muito teórica, e aí, então, tipo, eu não sei quão bem recebido vai ser por vocês, assim. Bom, vamos para a aula de hoje. Na aula passada a gente estava falando, a gente terminou de fazer o algoritmo. É muito legal. É a parte do. Tá, depois a gente conversa sobre isso. Vamos focar porque já é 8h50, já deu esse probleminha, atrasou tudo. Bom, na aula passada, a gente falou sobre. A gente terminou de falar sobre grafos, aresta, biconexos. Nesse problema, a gente aprendeu um algoritmo na aula retrasada. Decidir, que ele decide se dado um grafo ele é aresta biconexo ou não, e a gente vê um algoritmo para encontrar componentes biconexas. Certo? A gente viu esses dois tipos de algoritmos para esse nosso problema de conectividade, que é a aresta biconexo. Isso aqui a gente ainda estava falando de grafos não orientados. Então a gente introduziu, ainda na aula passada, a gente introduziu o conceito de grafos dirigidos. Professor, você está apresentando alguma coisa que para mim não está aparecendo na apresentação. Você não está vendo a tela? Alguém mais não está vendo a tela? Eu estou vendo aqui. Então, deixa eu sair e entrar para ver. Tá. Deixa eu ver se o rapaz volta. Consegue ver agora, Gabriel? Agora foi. Beleza. Então a gente viu grafos dirigidos, a gente viu o conceito de grafos dirigido fortemente
Conexos. O que são grafos fortemente conexos? Bom, acho que fica mais fácil ver com um exemplo. Eles são grafos que, dado quaisquer dois pares de vértices, por exemplo, T e S aqui, existe um caminho de T para S e existe um caminho de S para T. Porque quando a gente fala de grafos dirigidos, a gente sabe que não necessariamente o fato de ter um caminho de T para S implica na existência de um caminho de S para T. Porque os arcos só podem ser percorridos respeitando essa orientação, tá? Bom, professor, então um grafo fortemente conexo é um circuito? Bom, na aula passada a gente viu um exemplo, por exemplo, por exemplo, é ótimo, né? A gente viu um exemplo de um cara que ele não necessariamente é um circuito bonitinho, mas, claro, você pode achar um circuito com repetição de vértice aí dentro e não tem problema, certo? Esse cara é um grafo dirigido. Esse cara é um grafo dirigido fortemente conexo. Qualquer par de vértices, existem dois caminhos que ligam esses dois vértices. Por exemplo, esse para esse aqui, você tem esse caminho que vai daqui para cá. Dois caminhos, desculpa. Existe o caminho nas duas direções. Esse rapaz aqui, por exemplo, e esse rapaz, existe esse caminho aqui por cima. E para ir daqui para lá, você tem que fazer esse caminho aqui por baixo. Certo? Então, como é que você mostra que um grafo é fortemente conexo? Você encontra para todo par de vértice, certo? Um caminho de um para o outro e o caminho voltando na direção oposta, tá? Então, pergunta. Como decidir se um grafo é fortemente... Agora, grafo eu estou deixando implícito, que é dirigido, fortemente conexo. A primeira abordagem que a gente viu na aula passada, que é a abordagem de força bruta, é muito simples. Bom, como todo vértice tem que alcançar todos os vértices do grafo, simplesmente eu vou escrever o algoritmo aqui em Portugal de forma simples. Certo? Tem que pensar no nome grafo. Fortemente conexo, ele recebe G. Certo? Ele vai fazer o quê? Ele chama para todo V pertencente ao vértice de G. Ele vai fazer o seguinte, ele simplesmente vai chamar a busca em profundidade, eu vou botar em inglês mesmo, tá? Ele vai chamar a busca em profundidade com começo naquele nosso vértice R, tá? Ou seja, eu vou colocar esse vértice forçadamente para ser a nossa raiz. E aí, após executar isso, eu vou perguntar se... Eu estou usando notações aqui, omitindo várias coisas, tá? Mas acho que fica claro para vocês. Quem é esse R mesmo, professor? R é um vértice... é para ser V. Obrigado. V. Tá? Porque a raiz do vértice é esse vértice aqui. Tá? Então, se a floresta, que é a estrutura que a gente obtém após executar a árvore de busca em profundidade, a floresta DFS, de G, certo? Ponto raiz, for maior do que 1, então retorne falso. Ou seja, se ele tem mais de uma raiz, é porque aquele vértice em particular não consegue alcançar todos os vértices do grafo. Então, existe um vértice que não tem um caminho de V para ele. Logo, aquele cara não pode ser fortemente conexo. Bom, se ele conseguir fazer esse teste para todos os vértices e todos os vértices passarem, aí você retorna verdadeiro. Então, um algoritmo bem simples, certo? Ele é um algoritmo de força bruta. E qual é a complexidade dele? Bom, a complexidade dele, você gasta V mais G. Complexidade. Você gasta V mais G, que é a complexidade do algoritmo de busca e profundidade, para cada vértice. E quantos vértices tem?
V vértices. Então essa é a complexidade desse algoritmo de busca em profundidade. A pergunta chave é: será que eu consigo fazer isso, essa forma de força bruta, de forma mais inteligente? Eu preciso executar a força bruta esse monte de vezes? Mas se eu usar o busca em largura, não sai só uma vez, não? Porque aí se tiver todos os vértices, estão conectados. Então, o grande ponto é que você precisa identificar se cada vértice alcança todos os outros. E o busca em profundidade, tanto o busca em profundidade quanto o busca em largura, eles só visitam, no caso do busca em largura, ele visita todos os vértices que são alcançáveis a partir daquele vértice e para. Já o busca em profundidade, não, ele sai visitando todos os vértices do grafo. Tá? Você podia trocar isso aqui pelo busca em largura se você quisesse, e aí no final só passar uma varredura perguntando se todos os vértices foram visitados. Mas aqui no caso eu preferi fazer o busca em profundidade mesmo. Certo? É importante ter em mente essa diferença entre largura e profundidade. Bom, a grande sacada que a gente vai ter para melhorar esse algoritmo é a seguinte, certo? Refinando. Vamos refinar a força bruta. Que eu vou chamar de força bruta assim, porque ele não vai ser mais um força bruta, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte: vamos pensar numa propriedade bem poderosa que o algoritmo de conexão forte, os grafos de fortemente conectados satisfazem, e a gente vai tentar buscar essa propriedade. Qual é a definição de grafos fortemente conexos? De novo, para qualquer par de vértices, existem dois caminhos, no caso, um indo de V para S e outro indo de S para V, no nosso grafo, né? Beleza. Então, eu sei que para qualquer dois pares de vértices num grafo conectado, eu tenho aqui esse cara, que é nosso grafo G, fortemente conexo. Existe um caminho que vai desse cara, não sei por onde passa, para esse, e existe um caminho que sai desse cara e vai para esse. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos pegar um outro vértice aqui, esse daqui. Se o grafo é fortemente conectado, existe um caminho que vai desse cara para esse, e existe um caminho que vai desse cara para esse. Certo? Bom, agora eu tenho que argumentar que existe um caminho que vai desse cara para esse, e existe um caminho que vai desse cara para esse. Como é que você faz para argumentar isso? Se eu chamar esse cara de S, T e U, eu posso pensar o seguinte, ó, o caminho de U para S, eu vou até T, de T eu vou até S, acabou. O caminho de S até U, de S eu vou até T, de T eu vou até U. Bom, mas aí tem um terceiro vértice aqui. Eu quero mostrar que esse vértice, que é o V, ele tem dois caminhos distintos para qualquer um desses vértices. Desculpa. Ele tem um caminho para qualquer um desses vértices e existe um caminho de cada um desses vértices para V. Se eu imaginar que essa propriedade é satisfeita para V e U, certo? Ou seja, se existem um caminho de V para U e um caminho de U para V, vocês conseguem ver que o fato de existir isso daqui, então existem, é, então V é fortemente conectado aos outros vértices? Vou repetir a pergunta. Vocês conseguem ver que o fato de V ser fortemente conectado a U, isso implica que V é fortemente conectado aos outros vértices? Mesmo raciocínio, né? Eu quero encontrar um caminho de V para S, eu vou até U, de U eu vou para T, de T eu vou para S. Eu quero encontrar o caminho de S até U, até V, de S eu vou até T, de T eu vou até U, de U eu vou até V. Tá aí os dois caminhos. Cara, então, se esse grafo é fortemente conectado, eu poderia pensar, então, que esses dois caminhos eu não vou olhar para U, eu vou olhar para T. Porque eu estou centralizando o vértice T.
O que é que o vértice T está fazendo? Bom, uma vez que eu sei que existem dois caminhos, ou seja, que o T é fortemente conectado a todos os vértices, isso automaticamente força, certo? Que todos os vértices sejam fortemente conectados entre si, certo? Então, isso daqui é uma propriedade muito boa. Vou escrever aqui. Seja G um grafo dirigido. Se existir T pertencente a V de G, tal que para todo V pertencente a V de G, temos que T é fortemente conectado a U, a V, então, certo? G é fortemente conectado. Essa é essa propriedade que a gente acabou de falar, tá? Se existe um vértice aqui dentro que é fortemente conectado a todos os outros vértices do grafo, então, em particular, certo? O grafo em si é fortemente conectado. E como é que a gente prova isso? Bom, fazendo isso que a gente acabou de fazer, tá? Bom, suponha, prova, vou botar aqui. A gente começa, suponha que G e T pertencente a V de Z sejam como no enunciado. Então, eu estou assumindo que o grafo G e o vértice T é definido da forma que é definido aqui no enunciado. Ou seja, G é um grafo dirigido e existe um vértice T tal que ele é fortemente conectado para todo outro vértice do grafo. Tá? Temos que mostrar que para todo U e V, certo? Para todo par distinto de vértices U e V, pertencente a V de G, U é fortemente conectado a V. Então a gente tem que mostrar isso, certo? Essa é a prova que a gente tem que mostrar, tá? Se T pertence a esse conjunto, ou seja, se T é um desses dois vértices, então, pela definição, pela propriedade sobre T, temos que U é fortemente conectado a V. Então, o que eu estou falando aqui? Primeira suposição. Se um desses dois vértices for o vértice T, ou seja, eu estou falando que eu estou pegando esse vértice e algum desses outros rapazes aqui, então acabou. Por quê? Porque, por definição, o vértice T é fortemente conectado a qualquer outro vértice do grafo. Então, não me importa. Se o T for esse vértice U, na verdade, não me importa quem é V. Ou se o T for o vértice V, na verdade, não me importa quem é o vértice U. A propriedade já me garante que esses pares de vértices são conectados. Bom, então falta eu provar o que agora? O caso no qual o vértice T não pertence a esse conjunto. Suponha que T não pertence ao conjunto V, ou seja, T não é nenhum desses dois elementos.
Bom, a gente tem que encontrar agora, certo? Dois caminhos. Quais são os dois caminhos? O primeiro caminho tem que sair de U e conectar a V, e o segundo caminho tem que sair de V e conectar a U. Então vamos construir esse caminho. Seja P, T, U, o caminho, vou fazer assim mais geral ainda. Seja PTI, o caminho que conecta o vértice T ao vértice I, onde I é qualquer um desses dois vértices. Tá? Então, se eu escrever PTU, eu estou falando do caminho que conecta T a U. Se eu escrever PTV, eu estou falando do caminho P que conecta T a V. Certo? De forma análoga, não, de forma similar, seja, agora eu vou fazer outro caminho, vou dar nome ao boi, P e T, o caminho que conecta T e o vértice I, alguém acertou, o vértice I ao vértice T, certo? Professor, eu podia ter feito essas duas afirmações, essas duas definições em uma linha só? Poderia. Note que aqui eu escrevi um caminho PTI para dizer que conecta o vértice T ao vértice I e um caminho PIT para dizer que é um caminho que conecta o vértice I ao vértice T. Por que é que eu preferi fazer assim? Porque eu tenho certeza nesse exato momento que esses caras existem. Por que é que esses caras existem? Porque o vértice T possui a propriedade de ser conectado fortemente com todo o outro vértice do grafo. Então, esses caras aqui eu tenho certeza que existe. Se eu defino o conjunto como sendo P e os caminhos como sendo P e J, o caminho que conecta o vértice I ao vértice J, tá? A gente não sabe se eles existem, tá? A gente quer provar que eles existem. A gente sabe intuitivamente nesse exato momento que eles existem, mas a gente não tem certeza. Então, quando você define dessa forma, tá? Quando você define dessa forma, você fica sujeito ao fato desse cara não existir. Bom, professor, mas eu poderia definir assim, então. Se esse cara é igual ao caminho se ele existir e vazio caso contrário. Então agora está bem definido. Por quê? Porque eu tenho certeza que se existir, ele vai ser um caminho, se ele não existir, ele não vai ser um caminho, ele vai ser vazio, tá? Ou infinito, se você preferir. Mas vazio é melhor porque é uma notação de conjunto. Bom, caso você defina as coisas dessa forma, você vai ter que ter sempre tendo cuidado de argumentar que você está pegando caras não vazios no processo, certo? Por exemplo, se eu for pegar o caminho PTI e eu definir dessa forma, eu vou ter que falar, note que esse caminho ele não é vazio, pela propriedade, blá. Bom, como aqui eu defini separadamente, eu posso garantir a definição desses caras em uma frase, como da seguinte forma: note que PIT e PITI estão bem definidos. É, na verdade, acho que fica melhor escrito de outra forma. Peraí. Pela
conectividade de T, os caminhos PTI e P e J estão P e T estão bem definidos. Certo? Então, a gente sabe que esses caminhos estão bem definidos. Aí agora a gente tem que construir os caminhos que a gente precisa. Tá? Como é que eu vou construir? Assim, temos que o caminho P, aí agora eu vou definir P u V igual ao caminho P de U até o vértice T, composto com o caminho do vértice T até o vértice V, conecta, certo? O vértice U ao vértice V. Então note que esse caminho ele está bem definido porque eu sei que esses caras são bem definidos. Nesse momento, se eu tivesse definido dessa forma, eu teria que argumentar que algum desses caras não é vazio. Porque os dois caras não são vazios. Porque se um desses caras são vazios, é vazio, o que é que eu vou estar falando? Ah, o que é que vai ser esse caminho se esse cara aqui for vazio? Esse caminho nada mais é do que o caminho do vértice T ao vértice V. Certo? Se eu definir que esse cara aqui é vazio, então esse caminho aqui vai ser, na verdade, o caminho do vértice U ao vértice T. Entendeu a sutileza? Esse tipo de cuidado você tem que ter na demonstração. Então, conecta o vértice V ao vértice U ao vértice V. Analogamente, agora sim, analogamente, o caminho PVU, que ele é definido como P de V até T, composto com o caminho P de T até U, conecta o vértice V ao vértice U, como desejado. E aí acaba a nossa prova. Eu quis escrever essa prova formalmente para poder vocês terem uma noção da formalização. A ideia da prova é bem simples. Isso tudo daqui, na verdade, representa essa ideia que a gente estava escrevendo aqui. Que é o quê? Para cada vértice, se esse cara é fortemente conectado com todo mundo, então eu posso sair desse cara para cá e voltar. Professor, eu tenho uma dúvida agora, que é o seguinte: essa propriedade ela parece ser muito mais forte do que realmente o senhor está dizendo. E ela tem uma interpretação na qual eu não estou falando, que é o quê? Olha só. Se eu pego um vértice aqui que está aqui fora, o grafo agora não é só mais isso aqui, tem isso daqui. Se eu disser que para qualquer vértice, esse cara daqui está conectado aqui, certo? Dessa forma, o que é que eu posso falar sobre esse vértice? Absolutamente nada, certo? Mas se eu garanto que esse vértice ele está fortemente conectado a algum vértice daqui, certo? Então, na verdade, esse vértice também tem que estar conectado a todos os vértices que estão aqui. Pela mesma prova que a gente fez aqui. Como? Eu quero mostrar que todos os outros vértices daqui possuem... todos os outros vértices daqui possuem dois caminhos para esse daqui. Ah, mas pega esse vértice que ele está aqui, esse cara bonitinho. Ele é fortemente conectado para todo mundo que está aqui dentro e esse vértice. Logo, usando essa mesma ideia que a gente usou aqui, esse vértice também está fortemente conectado a todo mundo aqui de dentro. Ah, professor, mas e se eu tiver essa situação aqui? E agora? Bom, não tem problema, eu só mudei o desenho. Por quê? Esse cara aqui, a primeiro momento, só olhando, ele não parece estar fortemente conectado a nenhum desses dois, não é verdade? Mas ele está fortemente conectado a quem? Ao T, de cara. Por quê? Porque eu posso vir daqui e ir para o T,
E para ir para o T, eu venho daqui para o V, do V para ele. Então, usando essa mesma propriedade, essa mesma prova, eu posso argumentar que esse cara está aqui dentro. Por que é que essa propriedade é interessante? Porque ela nos traz a seguinte situação. Quando a gente falou de grafos conexos, a gente tinha componentes conexas. Quando a gente falou de grafos aresta biconexo, a gente tinha componentes aresta biconexo. Agora que a gente está falando de grafos fortemente conexos, nós também temos o conceito de componentes fortemente conexa. E isso daqui fala para gente aquela regrinha que todas as outras satisfazem, que é o quê? Todo vértice pertence a uma única componente fortemente conexa. De novo, componentes fortemente conexa, aresta biconexa ou conexa são subgrafos maximais fortemente conexos, aresta biconexos ou conexos. E, de novo, o conceito de maximal aqui para a gente é o seguinte: não existe nenhum grafo fortemente conexo dentro do nosso grafo, nenhum subgrafo fortemente conexo dentro do nosso grafo que contém aqueles caras. Vou dar um exemplo que eu acho que fica melhor para vocês entenderem, mas a gente já teve essa discussão. Aqui do lado, a gente tem a seguinte situação. Por exemplo, esse cara esdrúxulo aqui. Bem simples. Se eu olhar para o vértice sozinho, ele é fortemente conexo. Ele é aresta biconexo. E ele é conexo. Certo? Não tem problema. Mas esse cara aqui, olhando só para o fortemente conexo agora, ele não é maximal. Por que que ele não é maximal? Porque, olha só, eu tenho um outro subgrafo do nosso grafo, que agora, no caso, é o grafo todo, certo? Eu tenho um grafo maior, um subgrafo maior, que contém esse vértice e é fortemente conexo. Logo, esse cara ele não pode ser chamado de componente fortemente conexa. Ele é um subgrafo fortemente conexo, mas ele não é uma componente. A componente é esse cara maior. Se eu tivesse um vértice aqui, que tivesse essa situação aqui, por exemplo, nota que esse cara aqui continua fortemente conexo. Então, esse carinha menor, ele não é mais uma componente fortemente conexa. Esse cara inteiro é uma componente fortemente conexa. E assim eu posso pensar, se eu tivesse esse cara aqui, agora, esse cara ainda é uma componente fortemente conexa e esse cara aqui é outra. Entenderam? Eu só estou relembrando que vocês já sabem isso lá da parte da discussão que a gente teve de componentes conexas. Bom, vamos dar continuidade. Então, como é que a gente pode usar essa propriedade, certo? Como é que a gente pode usar essa propriedade ao nosso favor? Certo? Essa propriedade de que existe um vértice que é fortemente conectado para todo mundo implica que todo mundo é fortemente conectado. Bom, eu posso até usar uma coisa mais ridícula, que é essa propriedade pode ser fortalecida. Como? Aqui tem uma implicação, ó. Se existir um vértice T pertencente ao grafo que satisfaz essa propriedade, então o nosso grafo é fortemente conectado. Bom, olha para o outro lado. Se eu sei que o nosso grafo é fortemente conectado, então se eu pegar um vértice em particular, todos os outros vértices são fortemente conectados a esse vértice em particular. Opa, então essa propriedade que eu coloquei aqui, tá? Ela não é só em uma direção, não é se existe tal que blá 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 blá. É, um grafo dirigido é fortemente conectado se somente se existe um vértice que satisfaz essa propriedade. Tá? Então vocês podem, e eu deixo como exercício, vocês refinar, transforma essa propriedade, forme implicação em si só C. E prove. Tá? Claro, um lado da prova está feito. E o outro lado da prova é trivial. Tá bom? Então, transforme essa implicação em um se somente se. E prove que é verdade. Ou dê um contra-exemplo. Tá?
Bom, então como é que eu vou usar essa propriedade agora para fazer um algoritmo inteligente? Bom, um lado dela, certo? Que é um lado do fortemente conectado, é fácil de resolver. Eu faço o quê? Eu escolho um vértice qualquer, tá? E eu executo busca em profundidade. Aí eu vou ter a seguinte situação. Se esse vértice alcançar todos os outros, talvez nosso grafo seja fortemente conexo. Se esse vértice não alcançar todos os outros, desculpa. Se esse vértice não alcançar todos os outros, então o nosso grafo não é fortemente conexo. Certo? Então, bom, e agora? Isso não parece ajudar muito, não. A gente vai precisar de uma nova ferramenta. Que aí, quando eu definir essa ferramenta, eu acho que para quem está prestando atenção, vai saltar aos olhos a estratégia que a gente vai usar. Certo? O nome dessa ferramenta vai se chamar grafo inverso. Ou grafo de inversão. Certo? Seja G um grafo dirigido. Ah, sim, se teu grafo tiver pelo menos dois vértices. Porque se teu grafo tiver só um vértice, e aí? É fortemente conectado. Mas se teu grafo tiver mais de dois vértices, sim, porque teu vértice vai ter que visitar alguém e teu vértice vai ter que ser visitado por alguém. Então alguém vai estar chegando nele pelo menos e alguém vai estar saindo nele pelo menos. Agora, da mesma forma que eu fiz esse exemplo aqui, ó, nota que eu posso aumentar esse cara aqui absurdamente, certo? Eu vou ter um grafo aqui para baixo com 1 bilhão de vértices e esse vértice aqui ele só tem uma entrada e uma saída. E ainda assim, o cara que vai estar aqui embaixo é uma componente fortemente conexa, ou um grafo fortemente conexo, se a gente tirar esse vértice aqui. Tá? Então não tem tanto uma relação de controle de entrada e saída com a relação de fortemente conexo. Só o fato de que tem que ter uma entrada e saída se for mais que um vértice. Tá, então seja um G um grafo dirigido, certo? O grafo de inversão. E a gente não vai usar muito esse grafo muito para frente, tá? Então eu vou definir uma notação aqui que vocês só precisam saber que a gente está usando ela agora e, bom, no futuro a gente não vai estar usando tanto. Então talvez ela caia um pouco no esquecimento. Eu vou chamar ele de GINV, versão GINV, que é o grafo de inversão, é definido como. Bom, para definir um grafo eu preciso de duas coisas. A primeira coisa que eu preciso é definir o conjunto de vértices. Então, o conjunto de vértices do nosso grafo, ele é exatamente igual ao conjunto de vértices do nosso grafo original. A segunda coisa que eu preciso definir no grafo são os arcos. Bom, então eu vou dizer que o arco U e V pertence ao nosso grafo de inversão se e somente se, tá? Eu vou exigir esse se somente se, tá? O arco VU pertence ao nosso grafo normal, tá? Por que eu exijo se somente se? Eu poderia exigir só algum dos lados? Vamos ver. O que é o grafo de inversão primeiro, antes da gente voltar nessa definição? O grafo de inversão é simples. Se esse aqui é o nosso grafo, por exemplo, o grafo de inversão é o mesmo conjunto de vértices, só que agora eu vou inverter as arestas.
Esse é o nosso grafo de inversão, certo? Então, o grafo de inversão nada mais é do que um grafo que inverte as arestas. Acabou. Então, será que eu preciso desse se somente se? Vamos avaliar se eu preciso desse se somente se. Se eu garantir que fosse só esse lado, por exemplo, eu estou dizendo que se a aresta pertence ao grafo de inversão, então a inversa dela pertence ao grafo original. Opa! Então, por exemplo, vou escrever de vermelho porque eu estou falando daquele. Então, por exemplo, por essa definição, se eu usasse esse cara vermelho, esse cara aqui ainda seria um grafo de inversão desse cara. Ah, professor, mas está faltando essa aresta aqui. Tudo bem? Essa direção da implicação diz somente que se a aresta estiver aqui, é porque a inversa está aqui. Ele não fala que toda aresta daqui tem que estar aqui. Então, essa direção da inversão não pode ser usada. Da implicação. Vamos pensar na outra direção. A outra direção fala o seguinte: se esse cara tem uma aresta nesse sentido, tá? Se esse cara tem uma aresta nesse sentido, então a inversa está aqui. Beleza. Bom, mas qual é o problema dessa situação? O problema dessa situação é que eu posso ter essa aresta aqui no grafo de inversão. E tá tudo bem, esse cara vai continuar sendo o grafo de inversão desse cara. Por quê? Porque olha só, essa condição, usando a implicação vermelha, só diz que se o arco estiver aqui, o antiparalelo dele tem que estar aqui. Beleza, mas ele não fala mais nada sobre os outros arcos desse cara. Então, esse arco está aqui. Ele não viola essa implicação porque esse arco aqui não existe. Tá? Então, quando você usa o se somente se, que é o que a gente está fazendo, eu estou falando explicitamente para você que eu quero que, se o arco pertence a esse cara, é porque o antiparalelo está ali. E da mesma forma, se eu tenho um arco aqui, o antiparalelo tem que estar lá. Eu não vou ter essa situação, por exemplo. Tá? Então, por isso que a gente precisa desse se só se. Tá? Eu estou lendo... Bom. Ai, desculpa. Bom, e aí, como é que a gente, usando agora esse grafo inverso, certo? Vocês sugerem que a gente resolva o problema de decidir se um grafo é fortemente conexo ou não. Aqui agora fica mais simples a ideia. Porque, olha só, quando eu calculo o grafo inverso, eu estou dizendo que se eu tinha um caminho que ligava um vértice U a um vértice V, certo? A versão dele no grafo inverso, ele vai fazer o quê? No grafo inverso, esse caminho vai gerar um caminho que liga V ao vértice U. Não é isso? Então, como todo, eu tenho uma sequência de arestas aqui. Vamos lá, só para vocês entenderem. Eu tenho uma sequência de arestas, um caminho é uma sequência de vértices com arcos apontando em uma mesma direção, tá? Eu tenho o vértice U como começo do caminho e o vértice V. No grafo inverso, eu inverti as arestas. Então passou a ser agora assim. Logo, no grafo inverso, não. Um grafo fortemente conexo não quer dizer que ele é invariante por inversão. O grafo em si, não a propriedade, tá? O grafo. Ou seja, por exemplo, de fato, esse cara aqui, um exemplo bem ridículo, esse cara aqui, ele é um grafo fortemente conexo. E o inverso dele é ele mesmo. Mas esse grafo aqui, se você parar para olhar, o inverso dele já não é ele mesmo. Tá? Porque o inverso dele, essa aresta aqui, que estava chegando nesse vértice, vai apontar para cá agora. Bom, aí você fala, professor, mas eles são isomorfos, ele não perde o mesmo desenho. Bom, ele pode perder o mesmo desenho, talvez. Deixa eu ver.
Como é que eu faço para perder esse desenho? Será que dá? Aquele nosso exemplo lá dá certo? Se eu trazer essa aresta para cá e essa para cá, esse cara fica muito parecido. Quando eu traz esse cara aqui fica igual, só que esse cara aqui agora vira um circuito em outra direção. Esse aqui meio que ele perde o desenho. Porque esse vértice aqui, quando eu faço o anti-inverso, o inverso dele, essas arestas mantêm a mesma ordem, praticamente, porque são paralela e antiparalela. Só que agora, eu tenho a seguinte situação. O arco externo a esse caminho, ele sai desse vértice para esse, enquanto que o arco externo ao caminho, ele vem da ponta do circuito para cá. Então, meio que ele perde o desenho. Esse cara aqui não é isomorfo a esse cara aqui. Certo? É só você ver que esse aqui é o único vértice. Ótimo. É só você ver que esse aqui é o único vértice que tem o maior número de arestas entrando e saindo nele. Bom, vai continuar respeitando entrando e saindo nele, né? Eu falei. Esse cara é isomorfo a esse? Será? Eu que tô ficando doido? Pera aí. Ele é isomorfo, sim, ó. Se eu colocar esse vértice para cá e trazer esse vértice para cá, essa aresta vai vir por baixo, enquanto que essa aresta vai sair da esquerda para a direita? Deixa eu ver. Fiquei na dúvida. Ó, deixa eu colocar as arestas pretas. Se eu troco esse vértice de lugar com esse, então essa aresta que vem para cá vai ser essa aresta aqui. Vai ser essa aresta aqui. Tá? Tô pensando que esse vértice agora é esse. A aresta que chega agora vai ser essa. Bom, e agora? É isomorfo. Tá, então eu falei merda. Melda. Mas eu não sei dizer. Foi o Gabriel que perguntou? Foi. Gabriel, eu não sei te falar se altera. Nesse momento eu não consigo pensar em nenhum contra-exemplo. Mas eu apostaria fortemente que não, tá? Que você pode inverter um grafo e o resultante desse grafo não ser isomorfo ao seu grafo original. Que ele não tem o mesmo desenho, é fácil de ver que ele não tem o mesmo desenho. Mas que ele não é isomorfo, eu não sei te falar, viu? É uma coisa para se pensar um pouco. Bom, vamos dar continuidade, que já são. Nossa, o tempo tá voando hoje. Cadê a minha paleta? Aqui. Tá. Então, só para concluir, tá, gente? Então, qual é a grande sacada aqui? Quando você está no grafo inverso, os caminhos que aparecem lá representam também caminhos no grafo original, só que no sentido, obviamente, inverso. Então, olha só a sacada genial que a gente tem para resolver esse problema do fortemente conexo de uma forma mais simplificada. Eu executo o busca em profundidade, certo? Então, vamos lá. Vou botar aqui o algoritmo. Sou péssimo para dar nome às coisas, gente. Sei lá. Força Bruta Inteligente. FBI. Como é que eu chamei o outro? Grafo fortemente conectado. Tá, então eu vou chamar esse aqui de grafo fortemente conectado 2. Grafo fortemente conectado, versão 2. Tá, então ele recebe um grafo G. E a gente vai fazer o quê? Simples. Primeiro, a gente vai executar a seguinte rotina.
certo? Pegue um vértice qualquer V, pertencente aos vértices do grafo, tá? A gente vai executar a busca em profundidade no nosso grafo G com esse vértice F da nossa busca em profundidade. E aí a gente vai perguntar a mesma coisa, floresta, se floresta DFS de G ponto raiz, certo? O número de raízes da floresta for maior do que 1, retorne falso. Então, se a gente tiver mais de uma raiz nessa primeira execução, falso. Bom, agora a gente faz o quê? Inicie, alise,ginv. Inicialize o grafo inverso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a mesma busca em profundidade, só que agora no grafo inverso. Certo? E para o mesmo vértice. Bom, daí eu falo se floresta.dfs de G, ponto raiz, ginv, ponto raiz, for maior ou igual que 1, retorne falso. Tá? Caso passe por esses testes, retorne verdadeiro. Então, olha só, com duas chamadas da busca em profundidade, a gente resolve o problema. Certo? Bom, qual é a sacada daqui? Quando a gente chama a execução do busca em profundidade para o grafo G, ele vai te responder aqui nesse primeiro bloco se todos os vértices são atingíveis a partir de V. Certo? Ele responde a seguinte pergunta: V alcança todos os vértices? Se ele passar disso daqui é porque alcança. Bom, quando eu faço a busca em profundidade, só que agora no grafo inverso, tá? O que que acontece quando ele diz lá no grafo inverso, certo? Que, por exemplo, esse vértice que está bem aqui é descendente do nosso vértice V. Lá no grafo inverso, quando ele fala que esse cara é descendente do nosso vértice V, ele está afirmando para você que existe esse caminho do vértice V ao vértice W no nosso grafo inverso. Opa, mas aquela outra propriedade fala para a gente que se esse caminho existe no grafo inverso, é porque o caminho na direção oposta existe no grafo G. Certo? Logo, ele está dizendo para você que todos os vértices que são alcançáveis a partir de V no grafo inverso, na verdade, eu estou dizendo que todos são os mesmos vértices que alcança V no grafo original. Certo? Então ele pergunta aqui, todos os vértices alcançam G, V. E aí ele responde, se obviamente tiver algum vértice que não alcançou o vértice V, então aquele cara não pode ser fortemente conexo, ele retorna falso. Caso contrário, ele retorna verdadeiro. Então, essa verificação, ele simplesmente faz o quê? Ele usa aquela nossa propriedade na veia, que é o quê? Quando ele chega aqui, você tem a seguinte situação. O vértice V alcança todo mundo e todo mundo alcança o vértice V. Ou seja, o vértice V é fortemente conectado a todos os outros vértices do grafo. Logo, lá pelaquela nossa propriedade, o nosso grafo ele é fortemente conectado. E aquela propriedade que garante a corretude desse algoritmo. Tá bom? Bom, na aula que vem a gente vai aprender um algoritmo um pouquinho mais inteligente,
Porque aqui a gente tem um gasto, certo? O que é o gasto? A gente tem um gasto nessa inicialização do grafo inverso. E que gasto é esse? A gente gasta essa quantidade de tempo, pelo menos, certo? Para inicializar esse cara. Na verdade, a gente pode até pensar que a gente gasta mais V por conta da inicialização dos vértices, tá? Então, você tem esse gasto em cima da inicialização do nosso grafo. Será que a gente pode fazer isso de forma mais inteligente? Então, de novo, um cara que a gente já está ficando muito amigo dele, que é o Tarjan, ele pensou em uma forma super interessante de evitar ter que estar fazendo essa inicialização. Então ele economiza tempo e aí esse é um algoritmo mais eficiente, tá? Na prática, a ideia dele é a mesma ideia, na prática, de forma geral, dos dois últimos algoritmos dele que a gente viu. Tanto do algoritmo para decidir componente. Desculpa, tanto o algoritmo para decidir componente aresta biconexo, como para decidir se um grafo é aresta biconexo, tá? Então a gente vai ver a versão dele para decidir se o grafo é fortemente conectado em cima da ideia que a gente tem. Estou fugindo das palavras. Em cima da ideia que a gente tem do grafo ser aresta biconexo, tá? Bom, eu queria falar mais um pouco, mas já são 9h45, a gente teve aqueles empecilhos no começo da aula, infelizmente. Então vou parar por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Se tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Então, na aula que vem, eu aviso para vocês na semana se vai dar certo a gente ter aula ou não, tá? Eu peço que quem não se inscreveu naquele formulário que se inscreva, tá? Para mim poder ficar mandando convite pelos e-mails. Assim que eu confirmar, eu já vou criar todas as aulas até o final do semestre e já convido você para todas as aulas, que aí eu não tenho que ficar convidando toda vez, você só vai lá e clica no link e entra. Tá? Um cheiro para vocês, um bom fim de semana, se protejam, tá bom? Se cuidem. Vou ficar aqui até o final.